Olá, eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E esse é mais um AZCast Engenheiro Raiz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre contratação de mão de obra. Felipe, muita gente passa por uma dor de cabeça na hora de contratar os profissionais operacionais, a equipe de campo mesmo. Qual dica que você dá para contratar sem passar por essa dor de cabeça? Karina, é algo que é muito, mas muito comum. Inclusive, eu até brinco e digo o seguinte: quando alguém vai contratar um profissional, um engenheiro, alguém para gerenciar a obra dela, ela está transferida a dor de cabeça. Eu até fiz um post brincando que nós somos a dipirona dos clientes. Eles evitam ter dor de cabeça com a mão de obra operacional, transferindo essa responsabilidade para um engenheiro responsável técnico. E muito profissional como engenheiro tem dor de cabeça com mão de obra, como muito cliente também já é frustrado com reforma por ter dor de cabeça com aquela mão de obra, aquele pedreiro que vai protelando o serviço, aumentando o número de diárias, ganhando mais. Então, como é que é feita essa contratação? A melhor forma de você contratar a mão de obra é através de indicação. Como assim? Quando vem alguém que eu estou precisando contratar para fazer um revestimento cerâmico, para fazer um reboco, eu procurar na minha rede de contatos, no meu network, através de outros profissionais que já conhecem quem está fazendo esse serviço. Por exemplo, antes de contratar alguém para fazer o gesso, eu mando num grupo de engenharia aqui do estado e o pessoal diz, ó, esse aqui eu indico, esse aqui é muito bom, esse aqui eu não indico nem para o meu pior inimigo. Ou seja, eles já vão dizendo quem presta e quem não presta, porque o mercado seleciona. Então a melhor forma de você conseguir essa mão de obra é através de indicações profissionais, de amigos e parceiros, de outros profissionais como engenheiros, porque eles sim podem julgar o serviço do profissional. Então a dica é nunca contratar o cara que bateu na sua porta se você não conhece o serviço. E um outro detalhe é que se chegou alguém prometendo o mundo e o fundo, dizendo que realmente, olha, eu sou pedreiro, sou bom e eu já fiz tal obra, e aí vamos lá para eu olhar o acabamento? E você olhar na hora da pessoa e verificar se aquele serviço realmente ficou bom, porque de boca até papagaio faz tudo, entendeu? Até papagaio fala. Imagina um profissional que às vezes não é tão bom assim, dizendo que fez o mundo e o fundo, fez uma ponte no mar, tá certo? Eu até brinco, meu mestre antigo Luiz dizia isso. Então, fica atento a isso. Liga para um amigo, liga para um parceiro, analise o currículo, vê onde é que aquele cara trabalhou, entre em contato com algum profissional que trabalhou naquela empresa e pede indicações sobre a pessoa. E ela vai dizer se essa pessoa é macetosa, se a pessoa tem um bom acabamento realmente, se é uma pessoa de má fé que bota a empresa na justiça, mesmo a empresa pagando tudo certinho. Então, pegar referência é a grande dica que eu dou. Agora, para o cliente que quer contratar a mão de obra informal ou contratar diretamente para fazer a obra, infelizmente a primeira coisa que eu vou dizer a você é o seguinte, cara, tem profissionais no mercado como engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações que estudaram 5 anos para aprender a lidar com conflitos e aprender também a técnica da engenharia. Não queira você, sendo médico, advogado, querer construir sozinho, porque provavelmente esses mesmos profissionais vão consumir o seu dinheiro dando macete na obra, te enrolando. Afinal de contas, você não estudou ou você não sabe como funciona aquilo na prática e isso pode te levar a um grande prejuízo financeiro. E o que você mais considera na hora de contratar? O que é que pesa mais para você? Olha, primeiro ver a experiência profissional do rapaz. Eu analiso o currículo dele, eu vejo a carteira e olho lá. Se o cara passou 1 mês em uma obra, 1 mês em outra empresa, Alguma 2 coisa tem meses... errado. Aí sempre o interessante é que eles vão culpar sempre a empresa. Mas será que aí todas estão erradas, só ele que está certo? O cara em 1 ano passou por 6 empresas diferentes, ele dura 2 meses numa obra. Será que não tem alguma coisa errada? Eu até brinco, profissional bom, um bom engenheiro, um bom profissional, um carpinteiro, um pedreiro, o construtor, o dono, quer prender aquele profissional. Por quê? Porque ele sabe que ele está evitando dor de cabeça e está garantindo um padrão de serviços dele. A garantia de um bom serviço e a garantia de entregar o que prometeu ao cliente, sem estar tendo retrabalho, porque isso é que é caro na construção civil. Ter que refazer. É o cara fazer um reboco e depois ter que quebrar aquele reboco para refazer porque ficou feio. Isso é inadmissível, isso é falta de profissionalismo, entendeu? E falta de profissionalismo de quem está contratando, que não soube avaliar isso, porque existem 2 métodos de fiscalizar a obra, Karina. A primeira é o método destrutivo. É eu olhar, não ficou bom, destruir e faz de novo. Aí eu gastei material e gastei mão de obra. E o segundo é o acompanhamento preciso. Eu estar vendo o serviço sendo feito e estar explicando ao meu profissional. Assim eu evito, não vai garantir 100% que não ocorra erros, mas eu vou diminuir inúmeras vezes a chance de eu ter que refazer esse serviço.
E essa mão de obra, você registra, você costuma fazer contrato informal, terceiriza? Como é que funciona a sua forma de contratação? Karina, cada caso é um caso. Não adianta eu querer medir uma obra residencial de 50 mil reais comparando com uma obra de 1 milhão. São duas obras, duas finalidades de construção civil, porém, o lucro e a margem que você vai ter ali é totalmente diferente. Então, a dica que eu dou é avaliar cada tipo de obra que eu tenho, qual é a melhor opção. Existem situações onde a gente tem que contratar uma carteira assinada, porque eu tenho que recolher a guia do INSS para poder receber, que é o caso de obras públicas, obras financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Só que mesmo nessas duas modalidades, eu não tenho que contratar toda a mão de obra de carteira assinada, não. Eu posso terceirizar uma parte dos serviços. Posso contratar como MEI, porque o MEI garante todos os direitos dos profissionais e garante para mim que eu não vou ter que pagar tantos encargos sociais. Então eu contrato, até brinca lá na empresa, a gente tem uma empresa Minha Vida. O cara entra pedindo emprego e sai como empresário. A gente abre um MEI para ele e diz a gente só contrata a contratação aqui de empresa. Ele emite uma nota, tá certo, como microempreendedor individual e nós pagamos a ele aquele valor, diminuindo assim a oneração com encargos complementares, encargos sociais da minha empresa. Então, eu contrato a mão de obra de forma formal quando é necessário. E, geralmente a gente tem uma equipe fixa que você paga aquele salário de carteira assinada para poder emitir as guias do INSS, tá certo? Pegar as certidões. Eu tenho a contratação informal, gente. Não adianta dizer que o mundo é perfeito, mas já acontece muitas vezes de eu pegar servente de forma informal, pagando ou na diária ou pagando na produção. Eu fecho um serviço, para cavar aquela fossa, para cavar aquele sumidouro ou para servir aquele pedreiro, eu vou te pagar tanto e vou pagando semanalmente essa mão de obra, tá? O que tem que levar em consideração é pesar o risco. Não adianta eu querer fazer isso aqui na capital, onde eu estou à vista de fiscalização, mas no interior, onde é longe, onde não tem um risco muito grande, você consegue fazer dessas formas para diminuir o custo da obra, tá certo? E terceiro, eu contrato a mão de obra por empresa. Se eu estou precisando fazer uma calha de alumínio, por exemplo, e eu não tenho mão de obra especializada para isso, eu contrato uma mão de obra, eu contrato uma empresa que faz aquele serviço e pago por fora. Ou um pedreiro que eu sei que tem uma equipe que trabalha só com reboco e são muito rápidos e atendem a necessidade da minha obra. Eu contrato eles como empresa, fecho um contrato e pago o valor por metro, ou seja, por produção. Eu faço um levantamento de quantitativos de forma precisa para pagar exatamente o que aquele cara tem direito. E acontece muitas pessoas errarem quantitativos e pagar mais ou pagar menos. Então é muito importante você conhecer quais os critérios de medição utilizados na sua obra e como fazer essa medição de serviço. Resumindo, contratação formal quando necessário, contratação de mão de obra informal quando eu não tenho risco e contratação por terceirizada para quando é vantajoso para mim, para a empresa. Certo. Felipe, e indicação? Você, Felipe, costuma dar indicação de serviço de algum profissional? Você recomenda? E se sim, se você me responder que sim, você recomenda, quais critérios que você tem para saber qual profissional indicar? Olha, eu particularmente não gosto de indicar. Você tem que entender, você como profissional, você como construtor, a partir do momento que você indica alguém, aquele alguém não está indo sozinho, você está indo por trás dele. Ele leva o seu nome Ele junto. leva o seu nome junto. Se ele fizer um excelente trabalho, muitas vezes ninguém nem te agradece pela indicação. Mas se ele fizer um trabalho ruim, você também fica falado do mesmo jeito. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de indicar alguém. Só posso indicar alguém por confiança. Então esqueça esse negócio de amizade. Amizade é amizade, trabalho. Trabalho à parte. Porque na hora da amizade são os primeiros a ficar com raiva, tá? Ainda tem esse detalhe. As pessoas confundem. Tem que saber dividir. Tem que estar muito no mindset da pessoa que trabalho é trabalho e amizade é amizade. Porém, eu indico algumas pessoas, as pessoas que eu confio no trabalho. Para eu indicar alguém, é porque realmente eu tenho total segurança naquela pessoa. Ela pode fazer algo errado? Acontece, as pessoas erram, é humano. Agora, cabe a ela, quando ela fizer uma merda, você chegar a dizer, bicho, fez errado. Temos que consertar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? E a pessoa ser humilde e dizer, realmente, vamos mudar isso aqui, ainda está em tempo, do que achar ruim. Porque pior é quando você vai recomendar e o cara, bicho, você me indicou, tá querendo ser meu chefe. Não, não é assim. Eu lhe indiquei, eu tô lhe cobrando porque eu vou ser cobrado, porque eu vou ser falado. Então, para indicar, tem que ser alguém que eu confie muito, primeiro, no caráter e na índole, de saber entender o que eu estou fazendo. Segundo, eu tenho que confiar muito na capacidade técnica dela. Você indica? Geralmente eu indico meus alunos. Porra, se o cara foi meu aluno, eu ensinei tudo a ele, e eu não confiar no meu aluno, sinto muito, a culpa é minha. Se eu não estou preparando o cara, como é que eu não vou confiar nele? Então assim, eu confio nas pessoas que eu
conheço, que conhece a minha metodologia, que eu preparei, que pensam um pouquinho como eu. Porque quando eu até brinco, quando eu estou dando aula, eu estou passando o que eu aprendi, as vivências que eu tive. Então o cara provavelmente não comete os mesmos erros que eu cometi. Ele pode errar? Pode errar. Vai errar. É normal. Agora o importante é saber não continuar errando. E o principal, ser humilde para consertar os erros. Não tem problema. Eu erro até hoje. Eu não sou perfeito. Eu erro pra caralho. Agora, óbvio que não são os mesmos erros que eu cometi antigamente. É um tipo de obra que eu nunca tinha pego. De repente, uma peculiaridade que eu nunca me vi fazendo. E na hora de fazer eu tive que pesquisar, mas faltou um detalhe técnico que só tinha como saber quem viveu a prática. Então acontece. Agora eu tenho que saber consertar, mudar e melhorar. E evitar o máximo possível. Eu costumo dizer, errar é normal, errar é humano. Agora continuar errando é burrice sim, tá? Porque se você errou uma vez, anota para não cometer os mesmos erros. Certo. Tá dado o recado. E sobre a mão de obra que você contratou, me fala aí. Se aquela mão de obra te deu prejuízo, te deu dor de cabeça, tá dando trabalho, muitos erros, como é que você costuma resolver isso? Você acha que uma boa conversa resolve ou descarta logo? Eu gosto muito de um livro, foi um dos primeiros livros que eu li, tá? Eu não gosto de ler, se eu gostasse de ler eu tinha feito direito, não tinha feito engenharia. E eu li um livro chamado A Arte da Guerra. E ele é muito foda, é sobre liderança. E eu costumo dizer o seguinte, se a minha mão de obra errou, eu parto do princípio que fui eu que não orientei bem. Se eu sou líder, eu tenho que orientar, eu tenho que pegar na mão e tenho que dizer como é que eu quero. Mas se eu digo de forma clara, a pessoa errou, e eu vou lá, oriento mais uma vez, a pessoa errou novamente, aí o erro já não é dele, é meu. Porque eu não percebi que aquela pessoa não ia conseguir fazer aquele serviço. Ou não deu total dedicação. Então, a gente brinca que tem que cortar as cabeças, realmente. Cometeu um erro, você orientou mais uma vez, a pessoa não conseguiu entender, eu parto do princípio que o erro foi meu, de não ter orientado tão bem. Só que aí, se o cara cometeu outro erro, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou demitir, eu vou cortar a cabeça. Porque quando é incrível, numa obra todo mundo pode querer te afrontar, te desrespeitar. Quando você demite 5, 6 ou 7 e diz, vai embora, acabou, perdeu seu dia e pronto, fudeu. Meu amigo, as pessoas vão te odiar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia vão te temer ou no quarto dia vão te respeitar. Às vezes a gente tem que pegar a obra e tomar as rédeas. E isso eu aprendi muito com o Átila. Ele dizia, olha, aqui no começo todo mundo vai me odiar. Foda-se quem estiver me odiando, eu não quero saber. Mas daqui a 3 meses, quando tiver todo mundo ganhando bem, todo mundo estiver certinho, vai estar todo mundo me amando. E as pessoas, Karina, elas te respeitam por 2 motivos. Ou pelo amor, por você ser uma pessoa muito boa, doadora, servidora, e as pessoas vão gostar do que você faz e vão te admirar. Ou pela dor, quando você cobra e exige. Meu amigo, eu não estou cobrando nada do que está no meu direito, não. Se você chegou 7h02, você está atrasado, você tem que estar 7 horas, volta para casa. Mas você tem um acúmulo, você tem que estar lá, você tem 15 minutos de tolerância por mês, por semana, perdão, eu tenho 15 minutos de tolerância por semana, beleza, certo. Só que você é administrativo, tem que dar exemplo. É uma das coisas que eu aprendi na praça. Quantas vezes eu voltei para casa porque cheguei atrasado 1 minuto, 2 minutos? E isso serviu para eu aprender a não me atrasar mais. E é assim que funciona. Ficou chateado, no começo eu ficava puto, eu odiava o cara, eu esculhambava, eu dizia filha da puta. E depois entendeu. E depois eu percebi que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu aprendi a ser exigente comigo mesmo e a cobrar, a ser chato com as outras pessoas. E inclusive no trabalho eu não quero que ninguém me ame não, eu quero que as pessoas cumpram o que eu pedi, tá? A amizade no trabalho é consequência. Se todo mundo estiver fazendo tudo certinho, a amizade é consequência. Agora, querer fazer errado por amizade, velho, não cola, tá certo? Chega lá, a gente vai cobrar, a gente vai tomar as rédeas e no começo vai ser bom, porque você vai ser o chato, depois todo mundo vai se acostumar com a sua metodologia do trabalho e as coisas vão fluir normalmente. E o melhor, aí você começa até a se ausentar da obra, porque as pessoas já conhecem sua metodologia de trabalho, tá? Então, assim, sabe que se cometer erro, não vai ser perdoado. E você já ganhou confiança, né, de deixar na mão deles. Exatamente. Já aconteceu, inclusive, de eu passar 1 mês sem pisar numa obra. Aqui no escritório, na época que a Jéssica estava, eu passava 1 mês sem pisar aqui, porque a Jéssica sabe exatamente como eu trabalhava, a forma que eu cobrava e como ela tinha que reagir a cada situação. Ela não ligava para mim para trazer problema, ela ligava para trazer solução. Então, aquele profissional que quando você chega aqui, rapaz, esse reboco que dá para fazer, o cara faz, rapaz, não dá, não. Meu amigo, você nem tentou ainda, vamos pensar numa solução. Tudo que a pessoa vai... Você já percebeu que tem profissional, tudo que você vai levar para ele, o cara sempre vem com problema, então ele foca tanto no problema que esquece da solução. E se eu fosse, para arrumar problema eu não preciso pagar ninguém, tá? Arrumar problema eu arrumo aqui na rua, eu saio daqui arrumando briga com todo mundo. Arrumar problema eu arrumo sozinho. Agora, a solução é para isso que a gente paga as pessoas. Perfeito. Mais uma vez, Felipe, queria te agradecer por suas dicas valiosas, né? Suas considerações sempre agregando valor para a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui trazendo conteúdo. E só mais uma dica para finalizar,
sempre procura um contador para te orientar quanto a mão de obra, tá? Porque é interessante você lembrar que existe muita gente de má fé que pode entrar na justiça com você, mesmo tendo coisas acordadas anteriormente, tá bom? Então, fica atento, não cometa esses erros, não cometa esse vacilo. Eu já vi muita empresa quebrar simplesmente por não ter uma boa contratação definida, tá? E muita gente de má fé botando a empresa na justiça. Então, fica atento a isso aí. Se você tem dúvidas, deixa aqui no comentário, eu vou te responder com o maior prazer do mundo e eu espero que você realmente tenha gostado do nosso quadro. E faz um favor, maratona todos os AZCasts, que você vai ter muito, mas muito conteúdo de valor e muita dica profissional que pode mudar a sua carreira. Exatamente isso que eu ia falar. Além de deixar aqui a sua dúvida, deixe também a sua sugestão para outros temas dos nossos AZCasts. Se vocês derem uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, Felipe, além do AZCast Engenheiro Raiz, nós temos também o AZCast Capacete Branco, onde ele conversa com alguns outros profissionais. Geralmente alunos. Isso mesmo, não deixem de olhar, tem muito conteúdo bom para vocês lá. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Grande abraço.